Meu amigo e minha amiga concurseira, seja bem-vindo ao canal Direito para Concursos. Hoje temos mais uma aula de normas da Corregedoria. A gente vai falar sobre as intimações. Vamos lá então, assista até o final para você não perder nada. Inscreva-se no nosso canal, clica nesse ícone aqui ao lado, ou então no botãozinho aqui abaixo, você pode se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho, tá? Tem um sininho aí, tem um sino, né? Aquele sino que bate nas igrejas, né? Clica nele aí e para você poder receber as notificações das nossas aulas, tá? Todo dia aqui a gente tem postado bastante aula e você, quando clica no sino, você recebe notificação a cada vídeo novo que nós postamos. Então vamos lá direto aqui para a aula já, para a gente não perder tempo. Seção 15 fala das intimações. Artigo 132. A intimação dos atos e termos do processo ou de expediente administrativo far-se-á sempre que possível por meio eletrônico e mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico. A regra hoje é o meio eletrônico e também a publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Isso daqui é o que convenciona-se de chamar de imprensa quando ele fala aqui. Quando ele fala imprensa, seria o Diário Oficial, que é uma publicação que é realizada aqui pelo meio oficial dos governos. Realmente eles fazem essa publicação por meio desse diário. Parágrafo único. É vedado ao servidor dos ofícios de justiça prestar informações por telefone aos advogados, aos membros do Ministério Público, às partes e ao público em geral acerca dos atos e termos do processo. Olha aqui que interessante, parágrafo único. Existe uma vedação com relação à prestação de informações por meio do telefone. Aqui tanto para o advogado quanto para o MP e para as partes e público em geral, aqui a respeito do processo em si, porque imagine você se todo mundo começasse a ligar e pegar informações de processo. Se todo mundo começasse a fazer isso, acabaria virando ali um grande caos e os servidores ficariam simplesmente trabalhando ali para ficar fornecendo informações de processo. Além do mais, a pessoa, a parte aqui, o advogado, o Ministério Público, eles têm o direito de carga, de realizar a carga dos autos. Em razão disso, não faz sentido você ter que ficar disponibilizando uma informação que eles têm acesso de uma forma própria. Eles mesmos podem fazer isso por conta própria. Artigo 133. Os despachos, decisões interlocutórias e sentenças devem ser encaminhados à publicação no Diário da Justiça Eletrônica dentro do prazo máximo de 3 dias, a contar da devolução dos autos em cartório. Então vamos lá. Primeira informação aqui que a gente tem. Tanto os despachos, quanto decisões interlocutórias, quanto sentenças, eles devem ser encaminhados para publicação no DJE, que é o Diário de Justiça Eletrônico. Então, despacho tem que ser publicado, decisão interlocutória e sentença também. E o prazo para que socorra essa publicação é de 3 dias e começa a contar de quando o cartório recebeu aquele processo de volta. Então aquele processo foi para o juiz decidiu de alguma forma e volta para o cartório, e essa decisão ela vai ser publicada num prazo máximo de 3 dias. Parágrafo único. O mesmo prazo deverá ser observado para fins de cumprimento da intimação por meio eletrônico. Então a mesma coisa aqui, se for feita a intimação pelo meio eletrônico, também a mesma coisa, existe esse prazo aqui de 3 dias também, para essa intimação direta ali por sistema do meio eletrônico. Artigo 134. As intimações de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças, qualquer que seja o meio empregado, consumar-se-ão de maneira objetiva e precisa, sem ambiguidades e omissões, e conterão. Vamos lá, o que tem que conter nesses atos aqui, nesses despachos, decisões interlocutórias, sentenças? Vamos lá, primeiro que eles precisam ser objetivos, precisam ser precisos, então não pode ter erro, não pode ter ambiguidade e nem mesmo omissão. Então precisa conter número dos autos, objeto do processo, segundo a tabela vigente. Essa tabela vigente aqui é a tabela aqui de decisões, que é definida aqui normalmente pela própria corregedoria.
e nome das partes. Então, partes, número do processo e objeto do processo. Aqui, o objeto do processo é o próprio pedido em si. 2. O resumo ou transcrição daquilo que deva ser dado conhecimento suficiente para o entendimento dos respectivos conteúdos. Olha aqui, não é preciso que esteja o conteúdo completo na publicação. No entanto, é necessário que esteja o suficiente para o entendimento. Então, tome cuidado com o 2 aqui, que ele fala que é possível sim que seja feito um resumo. Ou transcrição. A transcrição seria ali simplesmente colocar exatamente da forma como foi colocado na decisão, como foi colocado no despacho. Ou então um resumo, que seria ali uma adaptação, colocando somente o que foi mais relevante e que seja suficiente para entender o conteúdo ali do despacho decisão. 3. O nome dos advogados das partes com o número de suas respectivas inscrições na OAB. Tá, isso daqui é muito importante, nome do advogado e um número de inscrição, porque dessa forma ele consegue ter acesso às decisões por meio de alguns sistemas que ele acaba recebendo notificação quando o nome dele aparece no diário oficial. Então, se por exemplo aparece lá meu nome completo, né, Daniel, meu nome completo aparece lá no diário, e eu recebo uma notificação no meu e-mail que o meu nome completo apareceu lá no diário. Em razão disso, é importante que esteja constando ali o nome completo do advogado e o número de inscrição também. Nas intimações pela imprensa, que aqui é o próprio diário oficial, diário de justiça eletrônico. Então, nessas intimações, quando qualquer das partes estiver representada nos autos por mais de um advogado, o ofício de justiça fará constar o nome de qualquer subscritor da petição inicial. Então, se digamos ali que tem 5 advogados, é possível que o ofício de justiça coloque um advogado que estiver ali subscrevendo. Subscrevendo um advogado que assinou ali já bastaria. Então ele fala aqui, fará constar o nome de qualquer subscritor da petição inicial, da contestação ou da primeira intervenção nos autos com o número da respectiva inscrição na OAB. A não ser, então aqui uma possibilidade que a parte possui, a não ser que a parte indique outro, ou no máximo 2 nomes, ou indique o nome da sociedade de advogados a que seu advogado pertença. É possível, então, você já deve ter visto, muitos advogados têm o costume de colocar na sua petição, falando assim, olha, eu quero que a intimação, todas as próximas intimações sejam feitas no meu nome, ou então no nome de tal pessoa, sob pena de nulidade, digamos assim. Muitos advogados têm o costume de fazer isso. Tá, então ele fala aqui que você pode também indicar outra pessoa que não seja o subscritor, ou até 2 nomes. Ou também o nome da sociedade de advogados que o seu advogado pertença. O seu advogado pertence lá à sociedade dele e você pode indicar também. As decisões interlocutórias e sentenças serão publicadas somente na sua parte dispositiva, que é onde consta lá a decisão efetivamente. Os atos ordinatórios e despachos de mero expediente serão transcritos ou resumidos, com os elementos necessários à explicitação do conteúdo da ordem judicial. Quem e sobre o que se deve manifestar, ter ciência, providenciar, etc. Percebam aqui que com relação, então, decisão interlocutória e sentença, ele fala a respeito somente da parte dispositiva, tá? Tome cuidado, somente a parte dispositiva, que é onde consta efetivamente a decisão. E com relação a atos ordinatórios, primeiro que o ato ordinatório é aquele que não depende nem mesmo de um despacho do juiz para que seja publicado, para que seja executado, e o despacho de mero expediente, é aquele expedido pelo juiz que não possui um caráter decisório, não possui conteúdo decisório. Eles vão ser transcritos ou então resumidos com os elementos necessários à explicitação do conteúdo da ordem judicial. Somente o essencial que deve constar aqui nesses atos ordinatórios e despachos de mero expediente. Tá? Então, ou eles são transcritos, coloca tudo, ou então resume com o essencial.
Parágrafo único. Será publicada apenas a parte dispositiva das decisões proferidas em procedimentos de natureza disciplinar, ou em processos de dúvida, podendo o Corregedor-Geral da Justiça, se entender necessário, determinar sua publicação integral após o trânsito em julgado. Aqui, então, com relação a esses procedimentos de natureza disciplinar, então são processos aqui que normalmente trazem um conteúdo que pode ser, às vezes, constrangedor para a pessoa que está ali nos relatórios, que está constando ali no relatório. Em razão disso, pode conter ali simplesmente a parte dispositiva. Então, o que decidiu-se ali? Por exemplo, decidiu-se por uma suspensão de um servidor, pode colocar somente isso. Olha, o servidor foi suspenso, não precisa dizer toda a história por trás ali da suspensão. 136. A publicação omissa em relação aos requisitos constantes dos 134 e 135 e que cause efetivo prejuízo a qualquer das partes será considerada nula. Tá? Então precisa tomar cuidado porque a publicação ela precisa conter ali as informações mais relevantes. Então, por exemplo, digamos que foi uma decisão que não constou ali o nome do advogado, não constou o número do advogado da inscrição da OAB. Isso pode fazer com que a publicação seja considerada nula, porque a parte ela não teve a oportunidade de se manifestar com relação àquela decisão. Percebam que a intimação em si ela acaba sendo eivada de nulidade em razão dessa ausência importante, desse requisito importante da intimação. Artigo 137. Quando ocorrer, inclusive vou aproveitar aqui agora, é importante que a gente entenda que intimação é diferente de publicação. Embora possa ser feita a intimação por meio de publicação, uma coisa não é igual à outra. É possível, por exemplo, que uma intimação seja feita direto ali em uma audiência. Então as partes saem ali intimadas da audiência, elas compareceram à audiência e elas já sabem ali quando, por exemplo, vai ser produzida uma prova pericial, quando vai ser produzida uma prova testemunhal. É possível então que a intimação seja feita na própria audiência, ou então que seja feito no próprio cartório. Então, publicação é diferente de intimação, embora a publicação no Diário de Justiça seja uma forma de intimar as partes. Tudo bem? Então, não vamos confundir as duas coisas, porque elas são distintas. Então, vamos lá, artigo 137. Quando ocorrer erro ou omissão de elemento indispensável na publicação, independentemente de despacho ou de reclamação da parte, proceder-se-á imediatamente a retificação e nova publicação, encartando-se aos autos cópia do ato incorretamente publicado. Então não é nem necessário aqui aguardar um despacho. Tá? O próprio servidor ali ele percebeu que houve algum erro, o próprio servidor percebeu que houve alguma omissão que não deveria estar havendo, ele mesmo já vai e faz a retificação e também a nova publicação. A única coisa que diz aqui no 137 é que precisa colocar aqui a cópia do ato incorretamente publicado. Precisa constar aqui para que não se perca essa informação do que foi publicado de forma incorreta. Tá? Até para que haja, se for necessário, algum tipo de responsabilização, não se deve aqui simplesmente esconder os erros. A ideia é, novamente, já falei isso em uma outra aula, mas a ideia é consertar os erros e, se necessário, responsabilizar aquelas pessoas que fizeram algo equivocado. Tá? Mas a regra é que não haja também ali uma responsabilização, a não ser que seja realmente algo extremamente algo doloso, algo que a pessoa teve uma intenção de praticar, algo que prejudicasse a outra parte. Tá bom? Então vamos lá. Artigo 138 da publicação do DJE a respeito de processos sujeitos ao segredo de justiça constarão as iniciais das partes. Então vai constar somente a inicial quando tiver aqui sujeito a segredo de justiça, para que as pessoas, já que o Diário de Justiça eletrônico ele é público, todo mundo tem acesso ao diário, se quiser, quando for sujeito a segredo de justiça, vai constar só as iniciais. Então, por exemplo, meu nome completo ficaria lá, DCL.
Então, ó, vamos dizer lá que eu sou o autor, vai ficar lá autor DCL, advogado tal, tá bom? 139. Os escrivães judiciais farão publicar no Diário de Justiça, juntamente com as respectivas intimações, o valor da taxa judiciária que deva ser recolhido pelas partes, bem como o valor das importâncias que, objeto de cálculo, devam ser depositados em quaisquer processos e a qualquer título. Aqui no próprio Diário de Justiça, ele diz que no próprio Diário de Justiça, já junto com a intimação, vai constar aqui o valor que precisa ser pago, tanto para fins de taxa judiciária, quanto também para fins aqui que ele fala do objeto de cálculo. Então, valor das importâncias que objeto de cálculo devam ser depositadas. Então, importâncias que devam ser depositadas, tanto taxa quanto importâncias que devam ser depositadas, em razão de algum tipo de processo, algum título no processo em específico. Parágrafo único. Todas as intimações publicadas para que as partes se manifestem sobre cálculos e contas conterão os respectivos valores, em resumo, limitando-se a publicação ao que baste para a perfeita ciência das partes sobre o objeto do cálculo ou da conta. Digamos que foi feito ali um cálculo com relação ao valor da causa, ou então uma liquidação de alguma sentença. Esses valores, esses cálculos, essas contas, ou então uma conta com relação a alguma taxa, esses valores eles vão constar lá da intimação e vai permitir aí que as partes se manifestem a respeito dessas contas. É necessário que elas constem lá para que as partes possam se manifestar. 140. A publicação de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças no DJE será documentada pelo encarte aos autos da respectiva certidão gerada automaticamente pelo sistema informatizado oficial ou, na impossibilidade, pela certidão aposta na mesma folha, ao pé, ou, se não houver espaço, no verso da folha em que lançado o ato publicado. Então vamos lá, você publicou esses atos aqui, essas decisões. Ele fala que será documentada pelo encarte aos autos da respectiva certidão gerada automaticamente pelo sistema. Então o sistema informatizado oficial ele vai gerar ali uma certidão, né, uma espécie de certidão, e isso daqui vai ser inserido ao processo, vai ser inserido lá nos autos. Esse encarte que ele fala, né, esse documento que sai ali do sistema informatizado oficial, você vai juntar aos autos. Ou então ele fala que quando estiver impossibilitado dessa certidão automática, ele pode fazer aqui uma certidão, na mesma folha, ao pé. Então lá embaixo você vai fazer lá uma certidão, certifica o que foi publicado, ou então se não houver espaço aqui embaixo, pode fazer no verso da folha em que foi lançado o ato publicado. Então vai estar lá aqui o despacho, a decisão lá, o despacho, e você pode escrever aqui, certifica o que foi publicado em tal. Se não couber aqui, você pode colocar lá no verso dessa folha. No verso dessa folha você vai colocar certifico que esse despacho foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico, número tal, do ano tal, folhas tal, tá bom? Dessa forma é que consta aqui a informação nos autos da publicação que foi realizada. Parágrafo único. As publicações feitas no DJE comprovam-se mediante certidão, independentemente da juntada do exemplar impresso. Não precisa colocar a impressão do Diário de Justiça Eletrônico, basta que seja feita a certidão. A certidão ela já é suficiente para informar a respeito da publicação. Nas intimações por edital, aqui, né, só para explicar um pouquinho melhor, o Diário de Justiça Eletrônica ele possui ali, você acessa ele por meio da internet, mas é um diário de justiça, então existia ali o exemplar, a impressão, né, ele era feito. Então, além de você não precisar imprimir o Diário de Justiça, você não precisa imprimir e colocar ele no processo, a página que está constando lá, você não precisa colocar ela no processo, basta que você certifique.
Como também não precisa você buscar lá um original de Diário de Justiça, também não existe isso, tá bom? Nas intimações por edital, extraído o edital, conferido e assinado, serão autenticadas as respectivas folhas com a chancela do ofício de justiça, devendo o escrivão rubricar cada uma delas. Vamos lá então, você se lembra que a respeito da intimação feita por edital, são aquelas lá que normalmente se afixa ali no próprio átrio do fórum, normalmente já se coloca ali. Então ele fala que extraído o edital, conferido e assinado, serão autenticadas as respectivas folhas com a chancela do ofício de justiça. De que forma então que vai ser feito isso? O escrivão ele rubrica cada uma daquelas folhas do edital. Então ele coloca a assinaturazinha dele lá em cada uma das folhas, fazendo aqui com que o documento possua fé pública de que ele é autêntico. 2. As publicações de edital feitas no Diário de Justiça Eletrônico. Então aqui, além de publicação no átrio, é possível que o edital também seja publicado aqui no Diário de Justiça Eletrônico. Na rede mundial de computadores, então na internet, também a publicação no site do tribunal ou na plataforma de editais. O próprio CNJ possui ali uma plataforma de editais. Essas publicações elas são comprovadas por meio de certidão, independentemente da juntada do exemplar impresso. Então aqui a mesma informação que a gente tratou já das intimações ali por DJE, também intimações por edital, não é necessário que você coloque impresso ali que foi publicado lá na plataforma de editais, tal, não precisa disso não. Você pode simplesmente certificar nos autos que ocorreu isso, então certifico que o edital número tal, do ano tal, foi publicado no site do Tribunal do TJ São Paulo. 3. A publicação de edital em jornal de ampla circulação local será providenciada pela parte ou por agência de publicidade de sua escolha e comprovada nos autos mediante a juntada do exemplar original. Olha aqui, tome cuidado porque essa é a única hipótese que ele está falando aqui, por enquanto, de juntada do exemplar original. Todas as outras foi possível ali simplesmente por meio da certidão. Mas aqui existe, né, uma explicação para isso, já que ele coloca aqui como responsabilidade da parte. Todas as outras situações a gente viu que são responsabilidade do próprio servidor público essa publicação. Então publicação lá no DJE, publicação no CNJ, tudo isso é responsabilidade do servidor. Agora com relação ao 3, que ele fala publicação em jornal de ampla circulação, ele fala, olha, será providenciada pela parte ou por agência de publicidade de sua escolha, da escolha da parte. Tá? Então, em razão disso é que se faz a juntada do exemplar original, para que a justiça tenha efetivamente a comprovação de que essa publicação foi realizada. Tá? Então, existe um motivo aqui muito óbvio, que é necessária a juntada do exemplar original. E 4. A entrega da minuta para fins de publicação, sempre mediante recibo, poderá ser feita a estagiário ou advogado com procuração nos autos. Então aqui a minuta para publicação, ela pode ser feita mediante recibo, pode ser feita a estagiário ou advogado que tenha procuração nos autos. A minuta é o próprio documento em si, que não possui assinatura em regra. Tá? É um documento que ainda não foi publicado, é um documento que ainda não possui ali todos os critérios que fazem com que ele tenha sido formado por completo. Então essa minuta, ela para fins de publicação, ela vai ser entregue aqui tanto ao estagiário quanto ao advogado e eles vão fazer essa publicação que fala aqui o 3, né? O próprio 3 diz, né, a respeito da intimação por edital. Então ele fala que como a parte aqui se responsabiliza por essa publicação, essa minuta aqui ela pode ser entregue tanto para o estagiário quanto para o advogado. No entanto, só é importante que haja aqui procuração nos autos. Parágrafo único. Quando o processo tramitar sob segredo de justiça, os editais de citação deverão conter o nome completo do réu e apenas o conteúdo indispensável à finalidade do ato.
aqui, como o segredo há segredo de justiça, então existem duas situações aqui distintas, né? Primeiro, tem segredo de justiça, então você precisa privilegiar a privacidade. No entanto, você tem um edital de citação, e a citação ela precisa trazer de uma forma relativamente ampla as possibilidades para que as pessoas tenham conhecimento. Se você fizesse um edital de citação e colocasse lá DCL está sendo citado, DCL pode ser praticamente qualquer pessoa, concorda? Então, em razão disso, você vai precisar colocar o nome completo, aqui na citação, o nome completo, e o conteúdo é que vai ser restrito. O conteúdo ele vai ser somente o indispensável à finalidade do ato, sem as especificações da petição inicial, abreviando-se os nomes das demais partes envolvidas a fim de resguardar o segredo de justiça. Então, por exemplo, digamos aqui que eu sou o autor, o réu. Então, com relação ao autor, é possível sim que seja abreviado, não tem problema. O autor que entrou aqui com a petição, o autor que entrou com a petição inicial, então não tem problema nenhum aqui abreviar, ele já sabe que aquele processo está correndo. Aqui, com relação ao réu, coloca o nome completo dele. E artigo 142, para a gente poder finalizar a nossa aula agora, fala que caberá aos escrivães judiciais velar pelo adequado cumprimento das normas atinentes às publicações ou às intimações por carta, conferindo diariamente seu teor, sem prejuízo da fiscalização ordinária dos juízes corregedores permanentes. Então, existe uma obrigação aqui de conferir diariamente aqui o diário, conferir diariamente aqui as publicações que são realizadas com relação àquele ofício de justiça. Também uma responsabilidade de fiscalização do juiz corregedor permanente. A gente finaliza por aqui a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha para que eu saiba que você está gostando do nosso conteúdo. Também inscreva-se no nosso canal. Novamente vou dizer, clica no ícone aqui ao lado, tá? Tem um quadradinho aqui, se você clicar nele ou então passar o mouse nele ali, vai abrir a opção de você se inscrever no nosso canal. Então inscreva-se no nosso canal e também compartilhe com seus amigos, publique nas redes sociais, me adicione também nas redes sociais, meu Instagram é daniel.clopes, então me adicione lá, vai ser um prazer te receber. Muito obrigado e até a próxima, bons estudos para você, um grande abraço.